Glória a Deus. Mais uma semana que o Senhor nos concede, né? Mais um culto na presença do Senhor. Isso é muito especial. Podemos nos reunirmos na presença do Senhor. Em alto bom som, né? Porque podemos declarar, podemos louvar, podemos adorar com os instrumentos. Muitos cristãos não podem fazer, precisam adorar em silêncio. Então nós temos essa liberdade e que possamos honrar o Senhor, né? Esses dias o Senhor falava ao meu coração: você já parou para pensar quantos não podem falar do meu amor? Quantos não podem falar, declarar? E às vezes a gente se cala, né? Às vezes a gente se cala. Então que nós possamos abrir a nossa boca e declarar esse amor, deixar transbordar essa graça. Amém? Abre comigo a palavra do Senhor no livro de Atos. Nós vamos hoje ler alguns versículos, acompanhar alguns versículos. A ministração de hoje, ela de uma certa forma é um complemento um pouco da ministração de domingo. Então talvez você ouça eu falar algumas coisas de domingo passado, mas é que faz parte. E nós vamos meditar um pouquinho. Atos capítulo 2, deixa na página aberta, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos começar primeiro, Atos capítulo 1, diz assim, versículo 3, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 6 diz assim: e os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Versículo 8: mas recebereis poder quando o Espírito Santo ser sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Agora pula lá para o capítulo 2. Capítulo 2 diz assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns para os outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões das Líbias próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crenteses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus e em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Então, pondo-se de pé com os 12, Pedro tomou a palavra e disse-lhe: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém,
Que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia de ser falado pelo profeta Joel. Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Versículo 19. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois esta está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e tu me encherás de alegria na tua presença. Versículo 29. Irmãos, concedei-me dizer, vós com clareza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono. Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Amém? Só até aí. Se você continuar lendo depois, deixa eu ver aqui se eu sei que eu li um trecho grande, mas se eu falar para vocês lerem em casa depois, vocês acabam não lendo. E os que aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 almas. Com o discurso do apóstolo Pedro, se converteram ali quase 3.000 almas, e eles perseveraram. Era isso que eu queria, esse versículo eu quero frisar. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações, e em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém? Foi um texto comprido, mas eu queria que nós refletíssemos um pouco nesta palavra. Nós iniciamos a leitura falando a respeito que após a morte e a ressurreição de Jesus, olha que tremendo, gente, olha que tremendo, que especial. O Senhor, após a sua morte, a sua ressurreição,
Ele, eu imagino, já querendo voltar aos céus, ao seu trono. A palavra diz que ele deixou o seu trono de glória, veio habitar no meio dos homens. Então agora a sua missão cumprida, né? O martelo já tinha sido batido, morte e ressurreição, a missão cumprida. Mas mesmo assim, antes dele voltar, a palavra diz que ele ainda fica por cerca de 40 dias ainda na terra, se certificando e dando, meu Deus, e dando, Andréia, e dando instruções a respeito do reino de Deus. Tremendo. Ele se dispõe e continua dando instruções, falando como as coisas aconteceriam, falando para eles, olha, permaneçam em obediência, não saiam de Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder, descerá sobre vocês o Espírito Santo. Ele já tinha falado lá em João, numa certa ocasião, ele explicou a respeito do Espírito Santo. Ele disse assim, olha, o mundo não vai conhecer, mas vocês conhecerão, porque habitará em vós, e estará com vocês todos os dias da nossa vida. Então o Senhor, ele começa a trazer à memória a palavra que ele já tinha declarado. Eu imagino isso reacendendo a chama no coração dos apóstolos, acendendo a chama no coração daqueles homens, daquelas mulheres, porque depois de uma perda, do sofrimento, todo o sofrimento que viram Jesus passando, agora o Senhor não se apressa em voltar imediatamente para o céu, mas ele se encontra, ele tem particular com os discípulos, com os apóstolos, ele os reúne, ele partilha do pão, e ele começa a reacender a chama no coração deles. Ele começa a dizer, mas vocês não estarão sozinhos. Isso é tremendo. Eu vejo um cuidado, eu vejo uma preocupação, uma forma de zelar por aquilo que ele já tinha feito. E isso é tremendo, isso é extraordinário, se você parar para pensar a respeito desse cuidado com o Senhor, desse cuidado. E além do cuidado, ele estava alertando a necessidade de permanecerem em obediência. Domingo passado nós falamos a respeito dos papéis que desempenhamos na nossa vida. Os papéis que somos confiados, papéis de mãe, de esposa, de filho, de líder, de professor, de pastor, tantos papéis. E nós falamos também um pouquinho sobre Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo. Ele desempenhou vários papéis e ele desempenhou com perfeição. Jesus desempenhou cada papel em sua plenitude, em sua, cada vez ali capacitado. E nós vamos abrir, eu quero que você abra comigo alguns versículos, se o Fábio puder colocar, a respeito da obediência. Porque uma característica, preste atenção, você vai entender, eu estou falando um pouquinho assim para você pegar um pouquinho do contexto do domingo passado. Uma característica de Jesus para desempenhar os seus papéis e não negligenciar. Eu falei que muitas das vezes nós desempenhamos um papel e o outro negligenciamos, porque aquele papel que nós gostamos de desempenhar, ele nos dá conforto, ele nos dá às vezes status, posição, situações confortáveis. Então eu desempenho com afinco aquele papel. Mas o papel que me traz desconforto, o papel que me exige às vezes confrontos, situações, às vezes eu acabo renunciando, negligenciando os papéis que me são devidos. E uma característica fundamental, a qual o Senhor Jesus, ele exercia para que ele desempenhasse os papéis da vida dele com exatidão e com excelência, é a obediência. Era a obediência. Não tem como você desempenhar os seus papéis que o Senhor confiou na sua vida, se não houver obediência. Com certeza você se perderá em meio a tantos papéis. Quando nós lemos aqui em Atos, no capítulo 1, quando o Senhor ele fala assim, olha, vocês serão revestidos de poder e serão minha testemunha. Então, além do papel que nós desempenhamos como mãe, como profissional, como líder, somos também testemunhas do reino de Deus. Somos testemunhas do Senhor e precisamos do equilíbrio, precisamos administrar
administrar esses papéis e ser coerentes e ser obedientes, porque senão facilmente nós seremos enganados por mecanismos de defesa que nos farão negligenciar os papéis a qual o Senhor confiou. Relacionamentos destruídos, lares desajustados, porque às vezes negligenciamos os nossos papéis. E ministérios, liderança às vezes comprometida, porque negligenciamos papéis. Começamos, vamos falar, se nós pegarmos e falarmos um pouquinho de Saul. Saul, ele foi ungido, Saul, ele foi aprovado pelo Senhor. Ele começou a desempenhar o papel de rei, ele começou a desempenhar o seu papel, e no determinado momento ele se perde, e em desobediência ele começa a agir de acordo com a sua própria vontade. Não precisou de muito para que ele fosse reprovado diante do propósito do Senhor. Para que eu e você sejamos participantes e permanecemos sendo aprovados pelo Senhor, nós precisamos em obediência desempenhar cada papel a qual Ele tem nos confiado. E isso em nossa geração, uma geração que queremos tudo rápido, tudo pronto, temos a impaciência de ver as coisas acontecer, queremos o efeito, queremos o resultado, mas não queremos o trabalho. Não é diferente, é assim, e nós vamos resolvendo, hoje eu fiquei muito emocionada lá em casa, falei para o Marcos e Marquinhos, eu estou com vontade de chorar, porque para a glória de Deus, o piso da sala, que só faltava a sala, começou a ser colocado. E quando eu comecei a olhar para aquele piso sendo colocado, e eu falei, Deus, quanto tempo isso levou, como foi difícil, dia após dia, a gente achou que não ia nem conseguir, mas está finalizando, e está ficando lindo. E aí eu pensei, a sua paciência para comigo, para com os teus filhos, o Senhor não desiste de nós. Nós queremos as coisas imediatas, nós queremos as coisas na mesma hora. Eu pressionava o Marcos, falava, poxa, acelera isso, e ele todo cuidadoso ia lá e via, não está bom ainda, e eu querendo, acelera, porque a pressa, a ansiedade diante da situação. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós olhamos e queremos ver algo pronto, algo perfeito, algo realizado, e o Senhor, a sua graça e a sua misericórdia, ela nos eleva a um nível. Você acha que quando falamos de novos níveis é só para ficar bem, novos níveis para desfrutar bênçãos? Não, novos níveis para que você suporte mais, novos níveis para que você vença mais, novos níveis para que você resista mais. E porque a palavra do Senhor, ela nos acompanha, e em determinado momento ele fala assim, olha, como ele disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Não era naquilo que ele podia, era justamente naquilo que ele não podia. Quando nós olhamos para aquilo que não conseguimos e olhamos com o nosso olhar, nós nos frustramos, porque não conseguimos exercer aquilo que queremos, não conseguimos administrar como queremos. Mas quando nós olhamos com o olhar de Cristo, então nós enxergamos e sabemos dessa graça disponível, não para o que eu consigo, justamente para aquilo que eu não consigo. E o Senhor foi generoso comigo e com a minha casa, e para a glória de Deus, está se finalizando. E eu estou falando isso que é um exemplo meu, mas eu tenho certeza que nós estamos fechando o mês de maio, estamos entrando praticamente no segundo semestre de 2019, e eu tenho certeza que muitas coisas você tem olhado e tem dito, Senhor, eu passei por isso, eu não imaginei que eu ia suportar, eu não imaginei que eu ia estar de pé. Quantas vezes o Senhor fecha sepulturas e nós nem ficamos sabendo, quantas vezes Ele faz e nós nem percebemos. Ele é o Deus a qual nós declaramos e confessamos, e não pode ser de boca para fora. Então que Ele possa vir mesmo e trabalhar em nós e realizar conforme o seu propósito. E um desses papéis é que somos testemunhas desta palavra, somos testemunha dessa verdade. Mas a obediência, ela entra no meio do papel que eu desempenho e da pessoa que eu sou. Nós temos falado de identidade o tempo todo esse ano. A obediência, ela precisa estar no centro do papel que eu desempenho e da pessoa que eu sou. Nós não queremos gerenciar os nossos confrontos. Não queremos.
E você pode pensar, nossa pastora, imagina, se tivermos uma opção, sabe aquela tecla? Aperte a tecla tal que você não vai precisar enfrentar confrontos, nem gerenciar os seus problemas, você vai esquecê-los e eles vão ficar lá guardados. Nós apertaríamos essa tecla. Mas eles estão aí. E nós não podemos negligenciá-los. E nós não podemos nos esconder. Nós precisamos estar revestidos de poder. Aleluias. Em obediência, exercendo aquilo que Ele nos confiou. E é quando começa esse capítulo 2, porque o capítulo 1, o Senhor alerta, fiquem em obediência, ficai em Jerusalém, vocês vão receber revestimento de poder, e aí então serão as minhas testemunhas. No capítulo 2 nós vemos todo o contexto da chegada, da descida do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. Eu quis ler até o final, porque nós podemos pegar a ação do Espírito Santo, ação que o Espírito Santo começou a agir diante daquelas pessoas, diante de simples homens, diante de mulheres, simples homens e mulheres. Primeiro o Espírito Santo, ele vem com a visitação, depois ele vem com o enchimento, ele enche, depois vem a experiência. A partir do momento que você está cheio do Espírito Santo, você começa a ter experiência, você começa a viver experiência, e essa experiência te leva a uma transformação, e a transformação te coloca no caminho da capacitação, e com a capacitação e a permissão do Senhor, a aprovação dele, você pode proclamar esse evangelho, aleluia, você pode proclamar a palavra, você pode ser a testemunha em silêncio, falando, correndo, pulando, trabalhando, lavando louça. Você pode ser uma testemunha do amor de Cristo, e esse amor exalar através da sua vida. Mas precisamos do Espírito Santo. Pastora, por que você falou que faz parte da mensagem de domingo passado? Porque domingo passado eu falei dos papéis, como desempenhamos, como desenvolvemos. Mas o que eu quero que você saiba hoje é que sem a ação do Espírito Santo, sem o revestimento do Espírito Santo, não poderemos, não seremos capazes, não conseguiremos exercer aquilo que nos foi confiados. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios diz que somos selados pelo Espírito Santo. Somos selados. Há um selo sobre a minha vida, há um selo sobre a tua vida, que te capacita, que te dá experiência, mas não para continuar do mesmo jeito, para ser transformado e viver de uma forma a qual o Senhor nos chama, para não envergonharmos o nome dele, mas sermos referências. Aqueles homens, eles começaram a viver diferente, eles começaram a compartilhar. A palavra diz que eles dividiam seus bens, faziam tantas coisas. Ei, se tem áreas da sua vida que tem sido pesada demais, peça para o Senhor fazer transbordar essa graça, que você possa buscar ser cheio, buscar experiência, buscar a visitação, buscar o enchimento, para que você tenha a leveza que o Espírito Santo nos proporciona nos momentos de dificuldade, nos momentos de decepção. Você sabia que a falsa religiosidade, ela prejudica a caminhada do cristão? Ela prejudica o conhecimento da verdade e prejudica a dispensação do Espírito Santo. Precisamos ser sinceros o tempo todo conosco. Precisamos nos perguntar o porquê estamos fazendo, para que estamos fazendo e de que forma estamos fazendo. O tempo todo. Os conceitos, as manias, a falsa religiosidade nos prejudica, dificulta a tua caminhada, dificulta a verdade, o conhecimento da verdade, porque o Senhor tem muitas formas de se revelar. Ele tem multiforme, glória a Deus, para se revelar. Então nós precisamos viver a verdade, precisamos da dispensação do Espírito Santo,
Olha que interessante, aqueles homens já tinham ali estado com Jesus. Agora eles precisavam do revestimento, eles precisavam da unção, a unção que despedaça o jugo. Eles precisavam do alinhamento, eles precisavam da flexibilidade. E tanto que eles foram mudando, foram sendo transformados, e um milagre foi acontecendo. E eles não passaram a não viver mais na sua força, mas na direção do Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo. A obediência, a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 15, 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. João 14 disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus dizendo, a obediência vinculada ao amor, a obediência vinculada à ação do Espírito Santo. O Senhor fala: se vocês me amam, então vocês me obedecem. Mas pastor, é difícil. Não, é possível. É possível, porque aquele que nos chamou, Ele não nos deixa sozinhos. É possível suportar, é possível vencer barreira, é possível vencer, é possível às vezes carregar cargas e no momento exato tirá-las do seu ombro e dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não só no momento bom, não só no momento oportuno, mas dia após dia, revestidos de poder, equipados pela palavra de Deus, buscando o conhecimento da verdade e a revelação que vem me trazendo a transformação de dentro para fora. Dia após dia, dia após dia. E você vê que quando nós lemos aqui o texto, quando começa aquele mover do Espírito Santo, línguas, testemunhos, uns ficaram sem entender, outros entenderam menos ainda. Uns questionaram: esse povo aí surtou, né? Aí Pedro se sente, ele no ímpeto ali, na ousadia, ele sente assim: é hora de falar, eu preciso falar. Aleluias. Eu preciso falar. E ele começa a dar o discurso, ele começa a declarar quem Jesus era, e ele começa a declarar o propósito do Senhor. Ele começa a dizer: sabe, tudo isso aqui que vocês estão vendo é resultado do que Ele veio, é resultado do que Ele fez. Às vezes na sua caminhada as pessoas não entendem e perguntam: da onde é isso? E você precisa saber: é resultado de uma vida com o Senhor, é resultado de orações semeadas no tempo certo, serão colhidas. É resultado de entrega, é resultado. Pastora, mas eu estou sendo tão caluniada, eu estou sendo tão humilhada. Jesus foi e muito mais. Hoje é noite de ceia, fazer memória de tudo que Ele passou. Eu quero que eu volto a falar da forma que Jesus desempenhou cada papel. Como Ele administrou, como era o comportamento dele diante das pessoas, diante dos papéis que ele desempenhava. Ele sabia separar, ele sabia escutar, ele sabia desempenhar ali o seu papel, em amor, em obediência. Expectativas. Eu acho tão interessante que as pessoas colocavam muitas expectativas em Jesus. Mas Ele não se movia de acordo com a expectativa dos homens. Ele se movia de acordo com a vontade do Pai. Eu e você precisamos nos mover de acordo com a vontade do Pai, em obediência. Porque talvez as pessoas tenham uma expectativa ao seu respeito que você não consiga manter. Talvez queiram algo que você naquele momento não possa dar. Jesus, Ele sabia em cada situação. Jesus curava, ensinava, chorava,
passeava, desfrutava, pregava, era irmão, era filho. Situações que surgiam ali na família, quando ele começa a exercer o seu chamado. Mas ele fazia com excelência, em obediência, em aceitação, a motivação certa. Eu quero que você se pergunte, diante de tudo que você tem feito, diante de todos os papéis que você tem desempenhado, como você tem feito, como está o seu coração diante dos papéis que o Senhor tem te confiado, como está o seu coração? Essa semana, uma semana, desde a semana anterior, 2 semanas, muitas situações, muitos casos que chegaram até mim, de pessoas passando por muita depressão, pessoas passando dificuldade, sendo bombardeados. Aconteceu uma situação que ali no prédio mesmo, o Senhor ali preparou, o tempo todo, os nossos jovens, não tem idade. O que eu quero dizer é que sem o Espírito Santo, sem a presença, sem o relacionamento, sem a intimidade, cada vez mais vai ficar mais difícil. Cada vez mais vai ficar difícil. Porque a palavra do Senhor diz que os dias são maus e o mundo jaz do maligno. De que forma você tem desempenhado os papéis da sua vida? Como você tem desempenhado os papéis? Qual é a dificuldade em que você tem tido em administrar os papéis? Não podemos fazer de conta que não existe. Não podemos fazer de conta que não está acontecendo. Precisamos olhar de frente. Não seria possível se não houvesse a descida, a unção do Espírito, se não houvesse o revestimento do Espírito Santo. Não seria possível. Não seria possível. E não é diferente para mim e para você hoje. Não é diferente. Eles começaram a agir de forma diferente. Eles começaram a desfrutar de uma alegria. E lembrando que aqui a perseguição já estava um clima já de perseguição. A igreja começava a se formar, a perseguição já começava a ser acentuada. Mas eles conseguiam desfrutar de alegria. Eles conseguiam desfrutar em temor, em obediência. E a palavra diz que em cada um havia temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados. Aleluia, Jesus. Eu não quero demorar hoje. Eu já quero encerrar. Eu quero só ler Lucas 4. Lucas 4, versículo 1, diz assim: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Lá no capítulo 4 de Lucas, versículo 18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo 14, antes do 18, diz assim: no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, e a sua fama se espalhou por toda a região. O tempo todo o Espírito Santo, o tempo todo com a unção do Espírito, o tempo todo guiado pelo Espírito. E o Espírito Santo, nós vimos domingo passado, quando ele fala para o apóstolo Paulo que para onde ele ia, estava aguardando a ele prisões, açoites.
Mas o tempo todo, o que eu quero dizer para você, que eu quero que você pense nessa noite, o tempo todo, na alegria, na tristeza, na bênção, na escassez, precisamos do Espírito Santo. Precisamos da atuação do Espírito Santo, precisamos desse poder, precisamos dessa visitação, precisamos desse enchimento, precisamos dessa experiência, precisamos dessa transformação, precisamos dessa capacitação. Precisamos o tempo todo, o tempo todo. Então, se você, homem e mulher que está aqui nesta noite, a começar por mim, se você quer desempenhar de forma plena os papéis a qual o Senhor tem confiado, busque mais, ore mais, se relacione mais, desenvolva esse amor por Jesus, porque senão nós apenas achamos que podemos se tornar pessoas melhores. Eu falei isso aqui há uns dias atrás na aula. A questão não é apenas se tornar pessoas melhores, isso é muito importante, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É viver a nossa vida de forma íntegra, viver buscando na palavra a intimidade com aquele que veio, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para buscar eu e você. E quais têm sido os nossos papéis que temos desempenhado? O que falaremos para Ele? Qual será a prestação de contas? Hoje é noite de ceia. E o apóstolo Paulo, eu já vou até emendar. O apóstolo Paulo, abra comigo lá em Coríntios. 1 Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu. E disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por essa razão, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor, de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28 traz a resposta. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Quem pode apagar a luz para mim? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Feche os teus olhos. Eu emendei a palavra nesse momento da ceia. Eu me lembrei agora quando Isaías, quando ele teve uma experiência com o Senhor, ele teve uma experiência e ele ficou tão chocado. Talvez se você examinar você mesmo, talvez você fique tão chocado. Talvez você fique tão decepcionado. Isaías, diante de um contexto, ele ficou tão chocado e ele diz assim, a palavra que ele usou foi: ai de mim, Senhor, ai de mim. Que essa noite de reflexão nós possamos olhar, examinar a nós mesmos, examinar a nossa vida, examinar a nossa motivação. Queremos ser cristãos apenas para a mídia, queremos ser cristãos apenas para ser pessoas, nos tornar melhores. Queremos Jesus só quando estamos precisando de uma urgência, de algo que precise muito depois. Como é a nossa vida? Que possamos examinar a nós mesmos nessa noite.
diante a palavra do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo. E diante daquela situação, daquele contexto, era um outro contexto, mas Isaías percebeu a sua fragilidade, ele percebeu a sua pecaminosidade, ele percebeu a ruína, e ele disse: ai de mim, Senhor. Mas ali o Senhor mesmo se encarregou de tocar em Isaías. Ali mesmo o Senhor se encarregou de tocar ali nos lábios, trazendo limpeza, purificação, trazendo consolo, refrigério. Ei, há perdão de Deus para você, mas você precisa buscar nele força para prosseguir. Você precisa buscar nele força para exercer o papel a qual ele confiou na sua vida. Tem momentos que você vai estar rodeado por pessoas, mas tem momentos que você vai estar sozinho, vai estar sozinha. É lamentável? Não, não é lamentável. É especial, porque nos momentos que você está sozinho, que você ouve melhor a voz dele. É no momento que você está sozinho, que ele te chama para perto, e você pode reclinar a tua cabeça no colo do Pai. Examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de você. Sem Ele nada podemos. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Pai, eu coloco diante do Senhor cada vida aqui nesta noite, os teus filhos. Senhor, quando olhamos para nós mesmos, vemos a nossa pequenez, vemos as nossas misérias. O apóstolo Paulo mesmo disse: oh, quão miserável ele era. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa insensatez, e eu te peço perdão nesta noite, perdão pelas falhas, perdão, Senhor, nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelos julgamentos, pelas intenções que às vezes mais atrapalham do que reforçam. Nós te pedimos perdão, Senhor, pela preguiça. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes pela falta de unidade no corpo, pelo distanciamento. Às vezes nos fechamos em nós mesmos. Perdão pela falta de atenção, Pai. Perdão, Pai. Perdão pelas nossas limitações. Ele está aqui nesta noite. Ele está presente. Sem Ele nada. Eu quero já quase encerrar. Eu já estou quase encerrando. E o Senhor me fez me lembrar de algo. Esses dias atrás precisou ser colocado aqui os entulhos aqui do lado. Tinha vindo na igreja, e quando eu recebi as fotos ali, eu quis ficar nervosa. Afinal de contas, estava feio do lado da igreja. E o Marcos falou assim: ei, não fale nada, não está na porta da igreja, não diz respeito. Mas estava feio. E eu falei: nossa. E aí eu falei com a Helena: Helena, você sabe quem é? Da onde que é esses entulhos? E ela falou: sim, é do nosso vizinho, e ele vai fazer uma reforma na casa dele, essa casa aqui do lado. E ela falou assim: ele já solicitou a caçamba para tirar os entulhos, mas como é a escola aí na frente, para muito carro aqui, e às vezes a caçamba não pôde parar. Ela foi embora, voltou. Depois, no outro dia que teve culto aqui, eu não estava, a pastora Rô me passou o contato que o vizinho esteve aqui, Dr. Fernando, um advogado. Ele quase não vem para cá, eles não moram aqui, a casa está fechada. E ele pediu para que eu entrasse em contato com ele. E ali numa conversa com ele, ele falou para mim assim: pastora, tá muito feio, mas a caçamba já vai vir, vai retirar. E ele dizia assim: eu estou muito feliz porque há mais de 10 anos essa casa não é mexida, e agora está sendo tirado todos os entulhos e nós vamos começar a reformar. E depois ele passou aqui na frente, ele falou: eu fiquei tão incomodado, eu vi que vocês fazem um trabalho tão bonito na igreja, e nós temos umas cadeiras de estudo bíblico
que era do meu irmão. Ele falou, meu irmão, ele tem um irmão que é pastor em Barueri. As cadeiras já estavam vendidas, mas a pessoa desistiu. E ele disse assim, meu irmão falou, não, eu não quero que venda, eu quero que seja doado para um lugar que tem estudo bíblico. Eu já estou resumindo. Deus tratou comigo ali e falou, nós oramos, nós pedimos para Ele, Senhor, faz, move, mexe na direita, mexe na esquerda, limpa aqui, limpa ali. E quando Ele começa a fazer, e o lixo começa a ser exposto, e o lixo começa a vir para a superfície, a gente olha de jeito, a gente não quer aquilo, porque vai ficar feio, porque está enfeiando. Eu louvo a Deus, porque a obra começou aqui do lado também, e que o Senhor venha fortalecer essa família, que o Senhor venha dar condições, suprimento, e que o Senhor sustente eles nessa obra. Ei, nós queremos as coisas prontas, nós queremos as coisas do nosso jeito, mas quando você pede para Ele mexer, possa ser que aconteça uma bagunça. Eu não sei quem hoje, eu não me lembro quem falou para mim, você não fala que para Deus arrumar Ele faz uma bagunça? E eu disse, é verdade, eu falo isso. E a pessoa disse, olha aí na sua casa, tá ficando bonito, mas precisou passar por uma bagunça. Tem vidas aqui nessa noite que você tem sido implodido dentro de você, a tua estrutura tem sido abalada, mas o Senhor manda te dizer, não tema, porque eu coloco as coisas no lugar. Eu sou o que trago para fora todo o lixo que precisa ser tirado. E sabe de uma coisa, o meu conselho para você, porque isso já foi para mim, não se preocupe de quem é o lixo, mas arregace as mangas e diga para o Senhor, eis-me aqui, Pai, porque eu quero viver o novo, eu quero viver o novo, eu quero viver o vinho novo do Senhor. E para isso a sujeira tem que sair, a impureza tem que sair, o pecado tem que sair, para que nós venhamos viver o novo. Hoje é noite de restauração, hoje é noite de fazer memória daquele que venceu e não se omitiu diante das adversidades. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Ele te estrutura e Ele te chama para vencer, Ele te chama para romper nessa noite. Deixa vir para a superfície, deixa. E aí quando passou no dia seguinte, o Senhor já tinha ministrado no meu coração. E quando eu cheguei, estava um monte de papel, um monte de lixo até na porta da igreja. E eu peguei a vassoura e ali a pá e falei, tá bom, Senhor, deixa sair mesmo essa sujeira, deixa sair esse entulho, porque o novo de Deus está vindo, o novo de Deus está chegando, e Ele vai transbordar, e vai ser da direita, vai ser da esquerda, eu não sei como vai ser, mas nós sim estamos em obediência, e nós viveremos o melhor do Senhor. Seja exaltado, Pai, seja exaltado nessa noite. Pai, trabalha nos corações dos teus filhos, que cada um venha fazer memória e venha pensar aquele lixo que nós não queremos lidar. Não fui eu, então eu não vou limpar. Não, limpe. Se veio para frente, para tua frente, arregace as mangas, limpe, porque o Espírito Santo te ajuda. Ele te ajuda. Ele é o arquiteto, Ele é o construtor. Não fique olhando para aquilo que falta. Olhe para aquilo que já está na tua mão. Olhe para aquilo que Ele já tem feito. Olhe para aquilo que Ele tem realizado. Os planos do Senhor são abundantemente muito mais, além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. E nós vamos viver e desfrutar das promessas a qual Ele já tem nos direcionado, nos ensinado, nos conduzido. Pai, eu apresento a vida dos teus filhos. Quem for, pode pegar a ceia. Marquinhos, enquanto você vai louvar, o microfone, você está esperando. Continue nesse mesmo espírito. Enquanto você vai recebendo a ceia, continue nessa dispensação. Marquinhos vai estar louvando. Fique aí no teu particular com o Senhor. A palavra diz, examine, pois, o homem a si mesmo, mas coma e beba, porque nós temos que examinar, reconhecer, peça perdão. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de reconciliação. Se você acha que precisa sair do teu lugar para vir aqui antes, para se reconciliar com o Senhor, faça isso. Você está na casa do Pai, a sua vida pertence a Ele. Se você acha que aí no seu banco, você falar com Ele,
Ainda está faltando alguma coisa? Então saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque nós vamos orar com você, para que o Senhor venha te visitar e você receba graça novamente, e que virtude do Senhor seja liberada sobre a tua vida para prosseguir. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, Aleluia, Jesus, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço, um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. aleluia, Jesus, aleluia, Pai. Ó Senhor, que possamos caminhar juntos em unidade, Senhor. Um corpo dividido não prospera, um corpo dividido não prevalece, Pai. Que possamos estar unidos, ó Pai. Que possamos andar em amor, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Pai. Aleluia, Jesus. Se você se sente desconfortável e sentir de sair do teu lugar, faça isso. Eu não costumo fazer isso, mas o Senhor está falando nessa noite. Não saia daqui da mesma forma. Não saia daqui. O Senhor, Ele quer um comprometimento comigo e com você, dia após dia. Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Soberano, soberano Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Foi gerado Arabaxure balabás. Ore calabaxure cantarebanás. Ariandalas. No deserto ele sofreu tentações, afligido e humilhado por mim, mas hoje vivo está assentado no trono para reinar. Aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia.
foi morto e reviveu. Aleluia. Como homem esteve aqui, foi gerado e feito igual a mim. No deserto ele sofreu tentações, afligido e humilhado por mim. Mas hoje vivo está, assentado no trono para reinar. Aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia, que foi morto e reviveu. Aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia, que foi morto e reviveu. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia, que foi morto e reviveu. Aleluia. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Tua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. E eu sei que a tua graça é pra mim. E eu sei que a tua bondade não tem fim, Jesus. E eu sei que a sua graça é pra mim. E eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus.
não vou pedir para você aplaudir o nome do Senhor, porque eu sei que você está segurando a ceia. Glória a Deus. Jesus é lindo, mas a tua boca você pode dar um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Precisava disso antes de nós ceiarmos. Meu bem, vem aqui um minutinho. Marcos Tadeu Daninger, você mesmo. Venha cá. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Estão com pão? Estão com cálice? Amém? Hoje ele falou para mim assim: se eu for dar atenção para tudo que você fala, porque quando eu falo alguma coisa, ele pensa, e aí ele reflete, e aí depois ele, né? Eu falei, não, eu sei que eu sou assim. Agradeça ao Senhor por aqueles que Ele tem colocado ao seu lado. Agradeça, amém? Nós somos tão diferentes uns dos outros, mas o Senhor, Ele nos conhece e Ele prepara pessoas para caminhar ao nosso lado, para que nós possamos ser melhores, amém? Então louve a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, eu louvo a Deus pela vida do meu filho Marcos. Vocês não imaginam como eles me aguentam, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Que o Senhor seja glorificado e seja exaltado, amém? Vamos sair aqui pertinho de mim? Quer falar alguma coisa? Levanta assim o pão. Obrigada, Jesus. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, esse alimento, Pai, esse pão, fazendo memória, Senhor. Ah, Senhor, dali, Senhor, do seu corpo, Pai. Senhor, de todo, Senhor, todo aquele processo, todo aquele caminhar de dores. Pai, a tua palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós consagramos esse alimento, Pai, este pão, nesta ceia, nessa noite especial, noite de reconciliação, noite de olhar para si mesmo, noite de examinar a si mesmo, para agora em comunhão, em gratidão, Senhor, participarmos desse momento. Pai, nós abençoamos e declaramos, ó Pai, abençoado esse alimento, e que você possa comer devagar, degustando desse momento e da graça do Senhor. Participemos todos do pão. Mastigue devagar. Seja grato por esse momento. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Que haja vida, que haja restauração, liberdade. Ele nos chama para a liberdade em Cristo. Obrigada, Senhor, obrigado pela família, por cada um aqui, Pai. Por esse momento, Senhor. Pelo teu pão, Pai, a tua carne ali, o teu sangue derramado. Levante o cálice. Aleluia, Jesus. Vença em Cristo toda insatisfação, toda amargura, sabe, resíduos que atrapalham. Levante o cálice, olhe bem para Ele. Obrigada, Senhor, por cada gota de sangue que foi vertida ali na cruz do Calvário, dividindo a história da humanidade, Pai. Dividindo a história da humanidade, Senhor. O Senhor venceu. Obrigado por este amor imensurável, Pai. Obrigado por esta graça transbordante, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos refeito a cada dia, Senhor, a cada estação. Obrigada, Senhor. Que possamos participar deste cálice, deste vinho, e que ele venha fazer efeito sobre o nosso corpo, sobre o nosso organismo, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, nessa noite, em nome de Jesus. Tomamos do cálice. Aleluia, Jesus. Fale com o Senhor.
Obrigada por essa noite, Pai querido. Paizinho querido, obrigado por essa noite. Obrigada pelo teu mover, ó Santo Espírito. Obrigada por cada família, pelas crianças, os jovens. Obrigada, Pai. Aleluia, Jesus. Estamos encerrando o mês de maio. Quero agradecer ao Senhor por cada provisão, por mais um mês de aluguel, pelas primícias, pelos alimentos, pelas doações, pelos projetos, pelas portas de emprego, pela provisão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Cá, pode fazer a oração para finalizar. Apresenta as ofertas, amém? E orar para agradecer essa noite especial. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco, Senhor. Que o Senhor possa olhar em cada coração, Deus, e encontrar gratidão, Espírito Santo, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Os mínimos detalhes, Espírito Santo de Deus, em cada coisa, Deus. É no alimento, nas vestes, nos compromissos, Senhor. Quantas vezes, Espírito Santo de Deus, muitos aqui talvez não pensaram que ia passar vergonha, Deus, mas o Senhor não permitiu. O Senhor poupou, o Senhor guardou, o Senhor ali se fez presente, Deus. E nós sabemos que foi o Senhor, meu Deus, que foi o teu cuidado, que foi o teu amor por cada vida aqui presente, Deus. Quantas vezes, Senhor, pessoas não olharam, Deus, e acharam que era o fim, Deus, mas estão aqui reunidas, estão juntas, Senhor. Estão presentes, meu Pai, na tua presença, Deus. Não caiu, não foi envergonhada. Permaneceram firmes, resistiram, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor encontre gratidão, Deus, em cada coração, Deus. Que o Senhor encontre o verdadeiro amor, Senhor, em cada coração, Deus. Um sentimento, Deus, de que sem o Senhor verdadeiramente não poderíamos, ó Pai. Porque só o Senhor, meu Deus, é quem pode todas as coisas, Senhor. Quando nós estamos fracos, quando estamos caídos, o Senhor está lá presente, Senhor, levantando, sustentando. Quando estamos tristes, Senhor, o Senhor está lá presente, Deus, fortalecendo, trazendo renovo, até que a alegria retorne, meu Pai, aos nossos corações. Senhor, é uma realidade, é um fato isso, Espírito Santo. E eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho visto, meu Pai, o teu cuidado na minha casa, com a minha família, e eu tenho certeza que cada irmão, cada irmã aqui, se tivesse a oportunidade de falar também, Senhor, orar, te agradecer, Deus, teríamos algo a dizer, a agradecer ao Senhor. Obrigada, Deus, pelo culto, meu Pai, pela palavra ministrada hoje. Obrigada pela vida da pastora Áurea, Senhor. Muito amor e com muito carinho recebido da tua parte, tem acolhido cada um de nós aqui neste lugar. Obrigado pela vida do Marcos, do Espírito Santo de Deus, que tem recebido os irmãos aqui, meu Pai, com carinho, com cuidado, com atenção. Senhor, obrigado pela vida do pastor Clóvis, pela vida da pastora Roberta. Obrigada pela vida de cada irmão aqui presente. Obrigada pela vida dos visitantes, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida daqueles que vieram diante de ti, Senhor, não se intimidaram, Deus, mas confiaram no Senhor, Pai. Deus, o meu coração se alegra com isso, Deus, é o teu feito, Senhor, é as tuas obras, Senhor, e isso alegra a tua igreja, Deus, e é isso que nós queremos e desejamos, Senhor, que pessoas venham a ti, que pessoas sejam tocadas e ministradas pelo teu Espírito Santo, que pessoas se rendam, Senhor, a ti.
Oh, Pai querido, Pai amado, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Teu nome brilhe e resplandeça em cada coração, Senhor, e o Senhor realize em nós e através de nós, para a glória e louvor do Teu santo nome. Pai, obrigada, Senhor, já te agradeço, Espírito Santo de Deus, pelas ofertas aqui depositadas nessa noite, Senhor. Eu te agradeço pelos desejos nos corações, meu Pai, de cada ofertante, de cada dizimista, ainda que hoje não tenha para ofertar, mas eu creio no desejo, eu creio na intenção, Senhor, da semeadura, e eu te louvo, eu te agradeço pela multiplicação que o Senhor tem realizado, eu te agradeço pela fartura que o Senhor tem realizado, que tem ajudado a suprir necessidade de muitos, com os alimentos, Senhor, com as roupas que vêm para o bazar, e quando sai daqui, Senhor, abençoam outras vidas, Senhor, eu te agradeço pelos trabalhos que têm sido realizados, Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus. Toma nas tuas mãos cada vida, cada ofertante. Abençoa, Deus. Continua abençoando, continua provendo, continua realizando, continua cuidando, e que em nossos corações também venha haver sempre o desejo de continuar abençoando, de continuar estendendo as nossas mãos, Senhor, de continuar semeando, sem interesse, somente o interesse de te agradar, somente o interesse em abençoar a tua casa, somente o interesse em abençoar a tua obra, somente o interesse, Senhor, em agradar a ti, agradar o teu coração, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Recebe a nossa oferta, Deus, recebe a nossa oferta de amor, recebe o nosso carinho, Deus, recebe a nossa gratidão, Senhor, recebe, Deus, aquilo que não temos palavras para expressar, mas que os teus olhos olham e contemplam nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, seja para glória, seja para louvor do teu nome, e que todos os joelhos se dobrem, e que todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que vive e reina hoje, agora e amanhã e para todos sempre. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Desfrute de uma semana abençoada, amém? O Fábio vai, olha, eu quero, igreja, esteja orando. Multiforme, conferência dia 8. Também o nosso culto de missões. Ele vai colocar, semana teológica, glória a Deus. Esteja orando por cada projeto, amém? Eu vou continuar jogando no grupo, vocês divulguem, amém? Também tem um vídeo aí que ele vai colocar, do bazar, dia 21, dia 22, olha lá, o bazar, amém? E que o Senhor possa continuar aí nos conduzindo. Por essa noite, faça assim com a tua mão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para todos sempre, amém? Deus abençoe, vão na paz do Senhor.